Se você é enfermeiro, técnico de enfermagem ou estudante de alguma dessas categorias, esse vídeo é para você. Nele vamos falar sobre crise hipertensiva na atenção básica. Isso mesmo, crise hipertensiva. Vamos falar o que é, quais os tipos de crise existentes e quais os cuidados que você, enfermeiro ou técnico de enfermagem, tem que ter para dar o andamento correto para esses casos. Então, se gostou desse tema, deixe logo aí o seu like. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Vamos fazer desse canal o maior canal de saúde desse país. Então, sem mais enrolação, vem comigo! Fala, galerinha da enfermagem, Helder aqui. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje aqui mais uma vez para falar sobre um assunto muito importante para nós que somos da enfermagem. São as crises hipertensivas. Se você é técnico de enfermagem, enfermeiro ou está fazendo estágio na rede básica, eventualmente você vai se deparar com um paciente em crise hipertensiva. Mas Helder, o que é crise hipertensiva? Gente, o paciente está em crise hipertensiva quando ele chega na unidade de saúde e sua pressão está 180 ou 120 milímetros de mercúrio. Repetindo, pressão sistólica igual ou maior que 180 e ou pressão diastólica igual ou maior a 120 milímetros de mercúrio. Como assim, Helder? Pessoal, esse I ou quer dizer que não precisa estar as duas medidas alteradas. Tanto a pressão sistólica quanto a diastólica podem estar alteradas, já caracterizando a crise hipertensiva. Ele pode estar com a pressão 180 por 100 ou 160 por 120, que também vai estar em crise. Tá, Helder, mas como identificar uma crise hipertensiva? Tá, vamos começar bem do começo. Diríamos que trabalho em unidade de saúde da família. E hoje estou responsável pela sala de triagem. Para quem não sabe, gente, o que é sala de triagem? É aquela salinha da unidade de saúde da família que são encaminhados os pacientes que não estão com consultas agendadas. São os pacientes de demanda espontânea. Nessa sala, diariamente são realizadas glicemia, aferição de pressão, administração de medicamentos e, a depender da organização da unidade, qualquer profissional pode estar designado para essa sala. Aqui mesmo, onde eu trabalho, temos uma sala de triagem onde fica um técnico de enfermagem. Mas eu conheço unidades maiores que eles fazem revezamento de profissionais. Um dia tem um técnico de enfermagem e um enfermeiro, outro dia um enfermeiro e um médico, às vezes um médico e um técnico de enfermagem e por aí vai. Esse tipo de organização estrutural ajuda muito no bom funcionamento dessas unidades. Geralmente, as crises hipertensivas são identificadas nesse ambiente. Mas, Helder, e aí? O que fazer nesses casos? Bom, nesses casos, vamos ter que identificar do que se trata. Se é uma urgência hipertensiva ou uma emergência hipertensiva. A diferença, gente, entre uma e outra é muito simples. Na urgência hipertensiva, o meu paciente não corre risco de morte. Já na emergência hipertensiva, ele corre esse risco. Certo? Certo, Helder. E como vou saber se é uma urgência ou emergência hipertensiva? Boa pergunta. Isso também é muito simples. Vai depender muito dos sintomas apresentados pelo paciente. Geralmente, os pacientes com urgência hipertensiva não referem queixas, ou apenas uma leve dor de cabeça. Ou seja, não há comprometimento de órgão-alvo.
Já os pacientes com emergência hipertensiva apresentam comprometimento de órgão-alvo. Sim, Helder, explique melhor essa questão de comprometimento de órgão-alvo. Beleza, vou explicar. Os órgãos, gente, considerados como órgão-alvo, são 3. O primeiro é o cérebro, o segundo é o coração e o terceiro são os pulmões. Quando os pacientes apresentam crises hipertensivas com sintomas associados a esses órgãos, dizemos que é uma emergência hipertensiva, ou seja, com risco de morte. E esse paciente tem que ser imediatamente referenciado para uma rede secundária de saúde, que no caso seria uma UPA, ou uma unidade de pronto atendimento. Tá, Helder, entendi o que é uma urgência e o que é uma emergência hipertensiva. Mas como identificar a emergência hipertensiva? Boa pergunta. O paciente com uma crise hipertensiva, com comprometimento de órgão-alvo, vai apresentar sintomas característicos, tais como, se a deficiência é a chegada de sangue no cérebro, ele vai apresentar diminuição do nível de consciência, ou rebaixamento do nível de consciência, como algumas pessoas falam. Já se o problema for relacionado ao coração, ele vai apresentar angina, a famosa dor no peito, ou até mesmo no braço esquerdo. Já se o problema for a nível pulmonar, vai comprometer vias aéreas e as trocas gasosas. O paciente vai apresentar dispneia ou dificuldade para respirar. Identificando, gente, uma dessas situações, se você é enfermeiro ou técnico de enfermagem que está em uma sala de triagem, o médico deve ser chamado imediatamente. Beleza? Certo, Helder? E como devo me comportar em cada caso? Perfeito, ótima pergunta. Se for uma urgência hipertensiva, o médico deve ser chamado e provavelmente deverá entrar com alguma medicação oral. A medicação, gente, que ele vai utilizar não é o foco aqui do nosso aprendizado. Vamos focar no que nos compete, que é o cuidado com o paciente. Beleza? Após a avaliação do médico, ele pedirá para o paciente tomar alguns antihipertensivos orais. E nós, da enfermagem, vamos ficar acompanhando. Após ele tomar o medicamento com 30 minutos, nós verificamos novamente a pressão dele. Se ainda estiver alta, porém diminuindo, esperamos por mais 30 minutos. Após esse tempo, se o valor da pressão estiver em níveis aceitáveis, tipo 140/90, ele é liberado e nós orientamos como ele deve tomar a medicação dali por diante. Precisamos identificar, nesse período de espera, o que provavelmente causou aquela crise. Geralmente é por não uso das medicações. E às vezes também é por conta de algum episódio de estresse dentro de casa. Se for por conta do não uso das medicações, nós orientamos como ele deve utilizar os medicamentos, sempre respeitando a prescrição médica. Se for por conta de estresse, não temos muito o que fazer. Só orientamos a tentar evitar outros episódios de estresse. Já os casos de emergência hipertensivas, ou seja, com risco de morte, ao observarmos rebaixamento do nível de consciência, dispneia ou dor no peito, o médico deve ser chamado da mesma forma que na urgência. Nas unidades de saúde da família, gente, não temos estrutura física para tratar esse tipo de paciente. Não temos uma sala vermelha, não temos material para intubação, ou seja, esse paciente vai ter que ser regulado para uma unidade secundária. Certo, Helder? E o que cabe a nós da enfermagem fazer? Bom, enquanto o médico vai entrando em contato com o Serviço Móvel de Urgência, ou o SAMU, nós podemos acomodar o paciente em uma maca. Eleve a cabeceira dele, isso vai favorecer a ventilação. Se tiver torpedo de oxigênio na sua unidade, podemos instalar o oxigênio nesse paciente para garantir uma maior oferta de oxigênio e podemos também ir adiantando um acesso periférico.
É importante, gente, que tenha um familiar acompanhando o paciente para a realização do transporte. Então, se o paciente estiver sozinho, temos que ver com a comunidade se eles não conseguem localizar um familiar para acompanhar o paciente. Tudo isso é válido no atendimento de emergência. Após a chegada do SAMU, eles vão regular e ver qual a UPA mais próxima para eles estarem deslocando esse paciente. Tudo certo? É importante lembrar aqui, gente, que de forma alguma devemos deixar o paciente abandonar a unidade em uma crise hipertensiva. Se ele não tiver sintomas, converse com ele, explique a situação de risco, espere a pressão estar em níveis aceitáveis e só assim o libere para casa. Valeu? Muitos pacientes ficam nervosos nessa situação e cabe a nós orientá-lo da melhor forma. Tudo certo? Então, ficamos por aqui, caros colegas. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like. E se inscreva se ainda não for inscrito. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. Vou adorar responder a todos. Te vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!